Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje, capítulo 16 do livro de Atos. Nós vamos ler sobre Timóteo, que vai acompanhar Paulo e Silas, a visão de Paulo, a conversão de Lídia, Paulo e Silas na prisão, essa é muito famosa. E assim concluiremos o capítulo 16. Temos muitos tópicos interessantes e o mais famoso, Paulo e Silas na prisão. Vamos orar antes disso. Pai, que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho, a fim que não venhamos tropeçar em pedra alguma, que a Tua instrução nos molde, nos transforme e nos coloque diante daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, ser com cada um dos Teus servos e servas que agora estão aqui comigo, que o Senhor nos abençoe e guarde o nosso lar, repreenda toda retaliação do mal e alcance as nossas vidas através da instrução da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia em número cada dia. Só uma observação. Tem um texto que fala sobre Timóteo. É uma mistura de poesia com canto. E eu não lembro o autor, mas começa ao amado Timóteo, uma carta escrita, se eu não me engano, por Paulo, falando sobre as adversidades do ministério que Timóteo estava prestes a vivenciar. E é uma carta linda, baseada em um dos capítulos que relata esse ato de carinho e de amor. Para você que ama o ministério e que talvez ainda não tenha vivenciado más experiências, é necessário ouvir essa poesia porque ela é linda, totalmente bíblica, baseada num capítulo lindo da última carta de Paulo a Timóteo e ao povo ali. E é isso, é algo muito lindo. Fica aí a dica. Continuando, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E é muito lindo a sensibilidade que Paulo tinha e esses homens e mulheres do Senhor ao Espírito Santo, uma sensibilidade que fazia com que eles se posicionassem e se permitissem ser guiados pelo Espírito Santo. Eles fluíam nos dons do Espírito e por isso a igreja histórica, ela cresceu de forma tão linda e tão rápida também, intensa, por conta deles darem liberdade ao Espírito Santo e se permitirem serem orientados.
Partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouvia era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Ali existe a formação de uma base através da vida de Lídia, uma comerciante, vendedora de tecidos púrpura. Eles tiveram um local para ficar. E o Senhor sempre cria essas oportunidades de levar aqueles que precisam a se conectarem com aqueles que têm como suprir a necessidade. No caso dela, ela criou em seu lar uma base missionária para Paulo e Silas. Agora, Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem:
solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Esse trecho de Paulo e Silas na prisão contém muitas pérolas preciosas. Dentre elas, depois de cometerem um ato de libertação espiritual em relação a uma pessoa, poderosos homens, os donos daquela escrava, colocaram eles na prisão. Esse foi o motivo que levou Paulo e Silas à prisão: expulsar o demônio de uma pessoa. E na sequência disso, eles oraram e cantaram, louvaram. Eles estavam presos depois de terem sido açoitados, eles estavam machucados. E ainda assim, eles tinham ânimo para orar e louvar. Nós, na comodidade do nosso lar e dos nossos smartphones, com muita rede social à nossa disposição, com muitos filmes à nossa disposição, nós não encontramos tempo para orar e louvar como esses homens de Deus. Que isso nos sirva de instrução, que no mínimo coloque vergonha em nossa cara, para que a gente possa buscar ao Senhor. Busque Ele com vergonha de saber que esses homens, mesmo açoitados, machucados, presos e acorrentados, humilhados em praça pública, eles acharam oportunidade para adorar ao Senhor. Esse era o coração que eles tinham. E quando a prisão foi estraçalhada por um terremoto, eles não fugiram. E o carcereiro foi alcançado. E toda a casa do carcereiro também foi alcançada. E esse carcereiro cuidou deles, limpou suas feridas, deu alimento para eles. Então o Senhor, Ele proporciona solução através da vida daqueles que nós não esperamos que vai vir ajuda. Ele coloca a ajuda onde Ele quer, através da vida de quem Ele quer. E de novo, algo muito bom, interessante de se mencionar, é que Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano. Então, como cidadão romano, tendo essa cidadania, ele deveria ser julgado, e ele não foi julgado, ele foi tratado como um qualquer, e foi por isso que ele toma essa atitude de exigir que os magistrados ou líderes romanos viessem e se desculpassem da atitude equivocada de humilhação causada aos dois, porque ambos eram cidadãos romanos, Paulo e Silas. E assim nós concluímos o capítulo 16, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.